A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Rodrigo. Me chamam de Rodrigão pelo meu tamanho. Tenho cerca de 1,90 m de altura. E por conta do meu trabalho, eu preciso sempre me manter em forma. Sou policial federal já tem anos. E eu amo meu trabalho. Todos nós sabemos do risco dessa profissão. Mas na minha cabeça, eu sempre tinha tido muita sorte. Até não ter mais. E meus irmãos, se eu estou vivo hoje, foi por Deus. Deus tomando conta de mim. Sabe, meus irmãos, eu nasci em uma família que era bem religiosa. Meus pais eram católicos dos nervosos. Não aceitavam nenhuma outra religião dentro de casa. A gente tinha ritual para tudo. Tinha santos espalhados pela nossa casa. Sempre a gente tinha que pedir coisas para os santos, beijar os santos. E eu confesso para vocês, quando eu era menino, eu tinha medo daquele tanto de imagem me olhando. Tinha imagem na cozinha, no corredor, no nosso quarto. Na sala, então, era cheia. Meu pai dizia que aquilo protegia a casa e minha mãe falava que todo problema que acontecia era a falta de fé nos santos. Eu cresci ouvindo missa na televisão e sendo obrigado a ir na igreja católica com eles. Ajoelhar, repetir oração decorada, usar aquelas fitinhas coloridas no braço, beber água benta e tudo mais. Mas o meu coração não se sentia bem com aquilo. Parecia tudo forçado, vazio, sem vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui ficando mais rebelde em relação a isso. Como eu sempre fui obrigado pelos meus pais a fazer tudo o que eles queriam, eu comecei a virar a decepção deles. Eu questionava tudo, e eles não sabiam lidar com isso. Sempre que eu falava que não queria ir, que não acreditava em santo, era motivo de escândalo dentro de casa. Eu até apanhei deles por não querer beijar os pés de Nossa Senhora. Apanhei deles quando comecei a me opor aí na igreja. Teve um dia que eu disse que achava errado ter que acender vela para a imagem. Minha mãe me deu um tapa no rosto na frente de todo mundo. Meu pai arrancou a cinta e me bateu tanto que eu dormi chorando. Eles brigavam comigo caso eu tivesse algum amigo na escola que não fosse católico. Me obrigavam a afastar dessas pessoas. E sabe, isso tudo me fazia ter raiva da igreja e pensar que toda religião era igual. Era um mal da sociedade e só era uma desculpa para as pessoas fazerem maldade e se esconderem atrás dela. Eu achava que religião era usada para controlar, para manipular, para fingir santidade. E, na minha cabeça, Deus era só um personagem que usavam para justificar tudo. E mesmo assim, com meus pais extremamente devotos à Igreja Católica, se passando por boas pessoas, as orações da minha mãe não impediram meu pai de trair ela quando eu era adolescente. Ela descobriu por acaso, porque uma vizinha viu ele entrando num motel com uma mulher, daquelas que todo mundo conhece pela fama. Minha mãe ficou desesperada, foi atrás e acabou descobrindo que ele traía ela fazia anos, com mais de uma mulher. Ele foi embora de casa sem dizer nada. Pegou algumas roupas e sumiu. Não deixou nem bilhete. Minha mãe ficou em estado de choque. Passou dias sem comer, sem falar com ninguém. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu ainda lembro da imagem dela deitada no sofá com os olhos inchados, rezando com o rosário na mão e chorando. Ela rezava por horas, pedia para Nossa Senhora trazer ele de volta. Pedia perdão como se a culpa fosse dela. Foi horrível de ver. E também não impediu quando a minha mãe, infelizmente, retirou a própria vida de tanta tristeza e desgosto. Uma noite ela entrou no quarto, se trancou e no outro dia cedo não saiu. A porta estava fechada, eu chamei e ela não respondeu. Arrombaram a porta e já era tarde. Ela tinha deixado uma carta dizendo que não aguentava mais viver sem meu pai, que tinha sido tudo culpa dela e que pedia perdão para os santos e para mim. Eu, que já tinha raiva da igreja, do fanatismo deles, fiquei com ódio, porque eu vi minha mãe ser fiel, rezar, acender vela, jejuar, fazer promessa, e no final ela foi traída e se matou. E meu pai, que era quem fazia tudo errado, ficou livre, desapareceu e nunca mais deu notícias. Naquele dia, eu enterrei a fé junto com minha mãe. Naquele caixão não estava só o corpo dela, estava também toda a crença que um dia eu tentei ter. A partir dali eu decidi que Deus não existia. Se existisse, ele era cruel, ou no mínimo, indiferente. E se um dia ele resolvesse olhar para mim, seria tarde demais. Eu fiquei sozinho, fui adotado pela minha tia. Já estava lá com os meus 15 anos. E eu lembro que minha tia era amiga de um policial que era vizinho dela. Ele me contava as histórias da vida dele. E eu mesmo já tinha visto ele prender bandidos, e para mim, ele sim era um herói.
Os policiais sim faziam a diferença no nosso mundo, combatendo o crime, arriscando as vidas deles para que a sociedade fosse mais segura. E agora que eu estava sozinho no mundo, meu pai nunca mais me procurou, nem sei se ele soube que a mamãe tinha de ir embora também. Eu me apeguei ao meu sonho de virar policial. Queria ser policial federal. E foi assim, meus irmãos. Eu não quis viver o luto de ter perdido a minha mãe. Enfiei a minha cara nos estudos, em treinos, e minha tia até mesmo ficou preocupada. Mas ela nunca me parou. Fez o máximo para me apoiar e me ajudou no que eu precisava. Ela entendia que era o meu jeito de lidar com tudo que aconteceu. E ela nunca voltou a me forçar a ir naquela igreja. Na verdade, minha tia não era nem um pouco religiosa. Eu morava com ela numa casa simples, mas muito organizada. Ela era uma mulher firme, trabalhadora, daquelas que enfrentavam a vida com coragem. Sempre que eu estudava até tarde, ela deixava uma garrafa de café quente e uma palavra de incentivo. Dizia: "Você vai conseguir, Rodrigo, só não desiste." E essas palavras me alimentavam mais do que a comida. Mesmo não falando de Deus, minha tia tinha um coração bom. Ajudava vizinhos, acolhia quem precisava e sempre me dizia para nunca me tornar um homem arrogante. Eu ouvia, mas lá no fundo eu era endurecido. Achava que bondade era fraqueza, que o mundo só respeitava quem impunha medo e autoridade. Talvez fosse uma defesa minha contra toda a dor que vivia. Naquele tempo, o policial amigo dela era praticamente parte da família. Ele se chamava César. Já tinha mais de 40 anos e era um homem que impunha respeito só de olhar. Eu admirava aquele cara. Ele era o tipo de homem que entrava em uma boca de fumo e saía com o chefe algemado. Forte, experiente e ao mesmo tempo calmo. Quando ele contava as histórias das missões, dos perigos, dos momentos em que ficou frente a frente com criminosos, meus olhos brilhavam. Eu lembro de um dia em que ele chegou com o uniforme ainda sujo. Tinha participado de uma operação. Eu era um garoto, mas já via nele um exemplo. Ele percebeu meu olhar e me disse: "Rodrigão, o verdadeiro herói é o que faz o que precisa ser feito, mesmo com medo. O medo é o que mantém a gente vivo." Aquilo ficou guardado na minha cabeça para sempre. Minha tia e ele conversavam muito, e aos poucos ele começou a me ajudar. Me ensinava disciplina, me levava para correr com ele, falava sobre responsabilidade, sobre o que era ser policial de verdade. Ele dizia que ser policial não era só prender bandido. Era carregar o peso de decisões que podiam mudar a vida de alguém. Eu ouvia e guardava. Aquilo começou a moldar o homem que eu me tornaria. Com o passar dos anos, o estudo virou meu escudo. Eu estudava como se minha vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia mesmo. Eu não tinha ninguém além da minha tia e daquele sonho. Tudo que eu fazia pensando que minha mãe, de onde estivesse, veria que eu tinha vencido. Terminei o ensino médio com 18 anos. Passei direto para a Faculdade Federal de Direito. Foi um período difícil, pesado. Eu trabalhava meio período e estudava o restante do dia. Teve vezes em que eu pensei em desistir. Vontade de jogar tudo para o alto, sumir, esquecer o passado. Mas a imagem da minha mãe chorando com um terço na mão nunca saía da minha mente. Eu não sabia, mas aquela lembrança me sustentava. Diferente de muitos universitários, eu nunca fui da bagunça. Não saía para festas, não bebia, não tinha tempo para distração. O meu foco era um só: o concurso da Polícia Federal. Eu queria vestir aquele distintivo, queria fazer justiça do meu jeito. Com o diploma na mão, comecei a estudar para o concurso. Foram meses intensos, de madrugada acordado, com pilhas de livros e anotações. Eu quase enlouqueci de tanto estudar. Teve prova que eu achei que tinha perdido, mas no fim eu consegui passar. Foi por um triz, mas eu passei. Minha tia chorou de alegria. O César, aquele policial que eu via como pai, apareceu em casa com um bolo e uma garrafa de refrigerante e me abraçou. Disse: "Eu sabia, moleque! Você nasceu para isso?" Eles dois, minha tia e o César, juntaram um dinheiro e pagaram para eu tirar a carteira de motorista antes mesmo da convocação final. Eles queriam me ver pronto para tudo. E eu, no auge da minha arrogância, dizia: "Consegui sozinho, foi meu esforço." Quando alguém me dizia: "Graças a Deus, você conseguiu, Rodrigo", eu respondia sem pensar: "Deus não fez nada. Nem para salvar minha mãe ele serviu. Não era agora que ia fazer alguma coisa por mim." Naquela época, eu acreditava que só o homem fazia o próprio destino, que quem dependia de fé era fraco. Eu não sabia, meus irmãos, que mesmo sem acreditar, Deus já estava traçando o caminho que mudaria a minha vida.
E, meus irmãos, eu entrei como agente de Polícia Federal. No dia que cheguei contando para minha tia que eu finalmente tinha passado em tudo, tudo tinha dado certo, ela chorou de felicidade. O policial passou na casa dela me trazendo um bolo para comemorar e me abraçou, disse que sabia que eu iria conseguir. Ele sempre soube e que eu era um orgulho para ele. Acho que, pensando hoje, ele foi como uma figura de pai para mim. Sinto que um dos motivos de eu não ter me perdido com tudo que eu passei foi me inspirar nele. Caso contrário, se eu tivesse deixado a dor me consumir, vai saber onde eu estaria hoje. Meus irmãos, minha carreira como policial era a minha razão de viver. Eu amava o meu trabalho. Eu amava o que eu fazia. Aquela sensação de vestir o colete, de segurar a arma, de participar das operações, me fazia sentir vivo. Era como se finalmente eu tivesse encontrado o meu propósito. Eu queria fazer justiça. Queria ser o homem que enfrentava o mal de frente. No fundo, eu achava que estava limpando o mundo das pessoas ruins que destruíam famílias, como a minha tinha sido destruída. Minha tia, que nem era religiosa, sempre quando saía, me dizia para ir com Deus, para Deus tomar conta de mim, e eu sabia que ela rezava, do jeito dela, para que eu sempre voltasse. Mas eu, duro como tinha ficado em relação a isso, sempre falava que era sorte. Dizia que Deus não se importa com ninguém, que ele nem mesmo existia. E sempre que eu voltava bem e vivo de uma operação, dizia que era sorte. Foram anos vivendo assim, acreditando que eu era o dono do meu destino. Eu trabalhava muito. Às vezes ficava 2, 3 dias direto sem dormir, em missão, e enfrentava o que viesse pela frente. Era o primeiro a entrar e o último a sair. Meus superiores me chamavam a atenção por me arriscar demais, mas eu dizia que se a gente entrasse com medo, já estava derrotado. Já aconteceu sim, em tiroteios em morros, de eu quase ser baleado, mas era coisa pouca. Até então, com 4 anos de carreira, eu nunca tinha me ferido grave. Era somente um arranhão aqui e outro ali. Teve uma vez em que um tiro passou raspando pelo meu ombro. Chegou a furar o colete. Na hora eu ri e disse para os colegas: a bala errou o endereço. Eles riram também, mas depois um deles falou: Rodrigão, isso foi livramento. E eu, sem pensar, respondi: livramento nada, foi reflexo. Deus não tem nada a ver com isso. Eu falava isso com firmeza, com ironia até. Achava graça de quem acreditava em milagre. Quando alguém dizia que Deus tinha livrado, eu dizia que Deus, se existisse, estava ocupado demais para cuidar de policial em tiroteio. Era o tipo de coisa que eu dizia para aparecer forte. Mas a verdade é que, no fundo, eu ainda carregava mágoa. No fundo, eu nunca tinha perdoado o que aconteceu com a minha mãe. Eu só escondia a dor atrás de um distintivo, de um colete, de uma arma. E por fora eu parecia bem, mas por dentro ainda tinha um coração em ruínas. Durante esses primeiros 4 anos de carreira, eu ainda morava com minha tia. Eu trabalhava muito, quase não parava em casa. Às vezes ela reclamava, dizia que eu parecia um fantasma, que só aparecia para tomar banho e trocar de roupa. Mas eu dizia que era o preço da profissão. Eu gostava daquilo, da adrenalina, da correria. Era o que me fazia esquecer de tudo o que eu tinha vivido. Com o tempo, comecei a juntar dinheiro. Trabalhava em operações grandes, recebia diárias, fazia plantões extras. E a ideia de ter minha própria casa começou a crescer. Eu queria dar um descanso para minha tia. Ela já tinha me dado tanto: amor, abrigo, apoio, que eu queria retribuir de algum jeito. Foi depois de uma operação meio delicada que eu decidi me mudar. A gente tinha feito uma incursão numa área perigosa, uma região dominada por facções. Tudo correu bem, mas depois começaram as ameaças. Mensagens estranhas, recados deixados por informantes, gente rodando de moto na frente da casa da minha tia. Eu sabia que aquilo era perigoso. E o medo que eu nunca tive por mim, eu comecei a sentir por ela. Então, com o dinheiro que eu já tinha guardado, comprei uma casa simples, mas segura, num lugar mais afastado. A minha tia ficou triste no começo. Dizia que ia sentir falta de mim, mas entendeu. Eu dizia para ela: é só para te proteger. Você não tem culpa, mas o meu trabalho pode trazer risco. Ela entendeu. E, como sempre, só me disse: então vai com Deus, meu filho. E eu, como sempre, sorri e respondi: vai com sorte, tia. E assim, eu comecei uma nova fase da minha vida. Sozinha, no meu canto, cercado de trabalho, de armas, de relatórios, mas sem fé nenhuma. E mesmo sem perceber,
Eu já estava no caminho que Deus tinha preparado para me mostrar que sorte nenhuma existe. Existe é a mão dele guardando a gente, mesmo quando a gente não acredita. Nessa minha nova casa, em um bairro mais distante, eu fui bem recebido por uma família que morava em frente à minha casa, o Cláudio e a Leia. Eles tinham 2 filhos, e o menino mais velho ficou todo animado quando descobriu que eu era policial. Ele vinha quase todo dia no portão, me chamava de tio Rodrigo e fazia perguntas sem parar. Queria saber se eu já tinha prendido bandido, se já tinha participado de tiroteio, se eu andava de helicóptero, se eu tinha medo de morrer. Eu ria das perguntas dele e sempre respondia de um jeito que não assustasse o menino. Quando eu me mudei, Cláudio me ajudou com a mudança. Ele mesmo se ofereceu para me ajudar com algumas caixas e alguns móveis, dizendo que eu não precisava me virar sozinho. Eu fiquei até sem graça, porque não era acostumado a receber ajuda de ninguém. Mas ele insistiu, e em pouco tempo a gente já estava rindo, carregando o sofá e ajeitando os móveis. A esposa dele, a Leia, nos trouxe até um almoço, dizendo que trabalhador com fome não rende. Era um arroz soltinho, frango assado e um suco natural, que ela mesma fez. Naquele dia eu percebi que eles eram pessoas diferentes. Simples, mas de coração bom. Eles eram boas pessoas. Tinham uma família muito bonita, os filhos educados, alegres, e sempre que eu via eles juntos, parecia que ali dentro, daquela casa, havia paz. Era diferente de tudo que eu tinha vivido. Eu, acostumado com o silêncio e a solidão, comecei a gostar da convivência. A gente criou uma amizade de verdade. Às vezes eu chegava cansado das operações e Cláudio estava sentado na calçada, lendo um livro ou conversando com a esposa. Ele sempre me chamava para tomar um café e a gente ficava ali, trocando conversa. Eu sempre gostava de ver os filhos deles me perguntando como era meu trabalho. Aquilo me fazia lembrar de quando eu era novo e o amigo da minha tia, o policial, me inspirava a seguir esse caminho. Eu via nos olhos daqueles meninos o mesmo brilho que um dia eu tive. E, de certo modo, aquilo me dava uma sensação boa, como se eu estivesse servindo de exemplo para eles. Mas com o tempo, eu comecei a notar algo diferente neles. Eles também eram bem religiosos, mas de um jeito completamente diferente dos meus pais. A casa deles não tinha imagens, não tinha velas acesas, nem santinhos nas prateleiras. O jeito como falavam sobre Deus era outro. Eles falavam com naturalidade, como se falassem de um amigo que conheciam de verdade. E o mais curioso é que mesmo sem imagens, sem rituais, parecia que havia uma presença ali dentro. Uma calma que eu não sabia explicar. Um dia, enquanto a gente conversava na garagem, eu perguntei para o Cláudio de que religião eles eram. Eu não conhecia nada além do que me foi apresentado quando eu era novo. Ele me olhou com aquele olhar sereno e respondeu: eu sou ancião de uma comum aqui mesmo no bairro. Na hora eu não entendi bem o que era ancião. Ele percebeu e me explicou que era o servo responsável por atender os cultos da congregação cristã no Brasil. Me contou um pouco da doutrina, da simplicidade da igreja, de como os cultos aconteciam. Falou que lá os irmãos oravam de joelhos, que as mulheres usavam véu e que tudo era guiado pela direção do Espírito Santo. Eu ouvi, curioso, mas sem acreditar muito. Então, ele me perguntou com toda a calma do mundo: e você, Rodrigo, acredita em Deus? Eu ri dele. E sem maldade, mas com aquela arrogância de quem já sofreu demais para ter fé. Disse que não. Disse que Deus nunca tinha feito nada por mim, nem pela minha família. Contei para ele a minha história, o que aconteceu com os meus pais, a traição do meu pai, o fim trágico da minha mãe. Falei com sinceridade porque, com o tempo, eu já tinha pegado confiança nele. Cláudio me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele só colocou a mão no meu ombro e disse: eu entendo, Rodrigo, mas vou orar por você. E vou orar para que Deus te guarde no teu trabalho. Um dia, quem sabe, você vai mudar sua cabeça. Eu agradeci por educação, mas no fundo pensei que era bobeira. Orar por mim? Para quê? Deus não tinha me ajudado quando eu precisei, não é assim agora que ia olhar para mim. Mas o jeito que ele falou ficou na minha cabeça. Não parecia uma frase jogada, parecia algo que vinha de dentro. Meses se passaram. A amizade só cresceu. Eu almoçava na casa deles às vezes, ajudava o Cláudio a consertar alguma coisa e ele sempre vinha me visitar depois das operações. A Leia tratava minha tia com carinho quando vinha para cá e logo as duas ficaram muito amigas. Enquanto isso, no trabalho, as coisas começaram a apertar. Uma operação grande estava sendo preparada. Eu não posso dizer muito, mas digamos que estava prestes a explodir algo grande.
e a gente teria que invadir o morro. Seria perigoso, uma das mais delicadas da minha carreira. Eu sentia que algo diferente estava para acontecer. Com medo de alguma retaliação, coloquei pessoas para vigiar minha tia, de longe, para garantir que nada acontecesse com ela. Isso durou um tempo, mas a tensão era tanta que decidi levá-la para minha casa e deixá-la comigo por um tempo, pela segurança dela também. Minha tia se deu muito bem com o Cláudio e a Leia. As duas viraram boas amigas, conversavam na varanda, trocavam receitas, riam juntas. E eu, mesmo sem acreditar em nada, comecei a perceber que aquela amizade tinha sido um presente que a vida me deu, mesmo que eu ainda não soubesse que, na verdade, era Deus se aproximando de mim aos poucos, através daquela família. Até que teve uma noite em que eu estava de folga, mas com a cabeça no trabalho. Dormi mal e no sonho eu me vi num lugar fechado. Parecia um corredor longo, tudo escuro, e no chão havia uma seta dourada apontando para frente. Eu comecei a seguir aquela seta andando devagar, sem entender direito, e conforme eu andava o corredor foi se abrindo, até que eu saí num lugar que eu conhecia demais. Vi o morro, o mesmo morro onde a gente ia entrar naquela operação. E ali no fundo do sonho apareceu um ser que eu nunca tinha visto tão de perto, um anjo. Não sei explicar a aparência dele direito, era uma figura luminosa, mas não ofuscante. Ele veio até mim como quem vem dizer uma coisa séria e falou bem claro: você vai sofrer nessa operação, mas Deus está resolvendo os seus caminhos. Na hora eu não entendi tudo, senti só um peso no peito. Então ouvi um barulho alto, igual a um estouro, e senti uma dor aguda no meu peito. Acordei com a mão no peito, suando frio, o coração acelerado e um medo que não sabia de onde vinha. Fiquei ali sentado na cama, esperando o coração se acalmar. Tentei racionalizar. Só um pesadelo, Rodrigo. Coisa da cabeça por causa do serviço. Pensei também que talvez fosse influência da minha tia, que vinha falando cada vez mais de Deus por causa da amizade com o Cláudio e a Leia. Hoje eu sei que ela já estava se convertendo naquele tempo, mas na hora eu nem pensei nisso direito. Fechei os olhos, respirei fundo, falei alto comigo mesmo. Cala essa cabeça e vai pro serviço. É só sono. Uma semana depois, no dia em que a gente ia entrar no morro, eu estava ansioso. Costumo ser muito calmo nas operações. Já vi de tudo, mas naquele dia algo me apertava o peito. O sonho vinha na minha cabeça sem pedir licença, e eu tentava afastar a imagem do anjo. Era uma angústia diferente, uma sensação de que alguma porta se abria e eu não sabia se tinha como voltar. Liguei para minha tia preocupado e pedi que ela ficasse em casa, não abrisse a porta para ninguém. Dei o número do meu parceiro para ela caso precisasse falar conosco. Achei que poderia ser alguma retaliação, alguma ameaça direta contra a família. Então a gente subiu o morro. Fomos eu e mais 8 policiais. Uma equipe reduzida, mas experiente. Era uma operação grande. Não posso revelar tudo, mas vocês imaginam o cenário. Atenção no pé, contato de inteligência que mostrava a movimentação de pessoas armadas. Caminhamos por umas 3 ruas com tudo calmo. Parecia até tranquilo demais. A gente sabia que a qualquer minuto a situação podia pegar fogo. E foi o que aconteceu. Do nada começou um caos daqueles que a gente sempre imagina nos filmes. Homens correndo em todas as direções, tiros estrondosos pipocando por toda parte, explosões, gritos, tudo junto. Quem tá lá sabe que é cada um por si e pelo companheiro. Eu fiquei um pouco atrás, cobrindo os parceiros, era a função que eu mais gostava, a que eu tinha melhor mira e mais controle. A adrenalina sobe, o corpo funciona no automático, o som dos disparos parece distante e ao mesmo tempo invade tudo. No meio daquele vendaval, eu vi uma coisa que ainda hoje me prende o ar na garganta. Uma garotinha no meio do conflito. Uma menininha perdida, chorando, confusa, olhos arregalados de medo. Não sei como foi parar ali, mas ali estava ela, pequenininha entre os adultos que corriam. Quando vi, fui tomado por algo que não sei explicar. Talvez uma mistura de instinto profissional com humanidade. Eu não podia deixá-la ali. Me esgueirei, me protegi e, quando os barulhos apertaram lá na frente, corri para enfiar aquela criança dentro de uma casa aberta. Ela se encolheu embaixo de uma mesa, a família que morava lá nos acolheu por um segundo e eu mandei que eles cuidassem dela. Falei com voz firme. Fiquem com ela, escondam, não deixem ninguém levar. Vou voltar. E naquele momento senti, nítido, um estalo no peito. Uma dor que atravessou meu corpo. A princípio não sentia gravidade. Adrenalina e choque abafam a dor. Continuei a missão. Fui mais adiante e quando subi uma ladeira para alcançar os colegas, levei outro tiro. Foi aí que tudo começou a ficar diferente. A visão embaçou,
O sangue quente escorria e eu percebi que tinha sido ferido de verdade. Eu me escondi, encostei numa parede fria e pensei que talvez fosse o fim. Mas naquele instante, antes de apagar quase que por completo, lembrei do sonho do anjo. Lembrei da frase: "Você vai sofrer, mas Deus está resolvendo seus caminhos." Fechei os olhos, pensei na minha tia, nas pessoas que me ajudaram e tentei resistir. Saí, mesmo sabendo o que tinha acontecido, na hora não estava sentindo dor nenhuma. A adrenalina era tanta que o corpo parecia não perceber o que estava acontecendo. Continuei a missão, mesmo longe dos meus companheiros. Eu estava sozinho, tentando encontrar um ponto mais alto do morro para ter visão do terreno. Foi quando, ao subir uma parte estreita, entre casas destruídas e entulho, eu fui baleado mais uma vez. E então, meus irmãos, tudo começou a ficar mais escuro, meio embaçado. Levei a mão até onde vinha a dor e senti o sangue quente escorrendo. Quando olhei, percebi que estava com uma hemorragia forte. Tentei me manter em pé, mas as pernas não obedeciam. Escondi em um culicule perto, atrás de uma caçamba velha de ferro, e pensei que era o meu fim. O ar parecia faltar, o peito ardia, e o som dos tiros ao longe ia se misturando com o zumbido dentro da minha cabeça. Não conseguia me levantar, não conseguia enxergar direito. As mãos tremiam. Tentei pegar o rádio para pedir socorro, mas ele tinha caído em algum momento no meio da correria. Eu procurei às cegas, tateando o chão, mas nada. E foi ali, naquele beco escuro, com o sangue se misturando à poeira, que pensei: é assim que acaba. Pensei na minha tia. Imaginei ela recebendo a notícia, chorando. E pensei em tudo que eu já tinha falado sobre Deus. Todas as vezes que eu disse que ele não existia, a dor foi crescendo. E junto dela uma tristeza profunda, um arrependimento que eu não sabia explicar. E naquele momento, em que eu já não conseguia ver mais nada, eu me lembrei do sonho com o anjo. Lembrei das palavras: "Você vai sofrer, mas Deus está resolvendo os seus caminhos." E algo dentro de mim se acalmou. Eu encostei a cabeça na parede fria, fechei os olhos e deixei o corpo relaxar. O que para mim pareceu durar horas, na verdade foram cerca de 15 minutos. De repente eu ouvi uma voz. No meio daquele silêncio pesado, uma voz bem familiar me chamando: "Rodrigo." Abri os olhos com dificuldade. A visão ainda estava turva. As luzes piscavam e eu via sombras se movendo. Ouvi passos correndo em minha direção. Era como se alguém soubesse exatamente onde eu estava. A voz chamou de novo, mais perto: "Rodrigo, aguenta firme." Quando tentei focar, reconheci. Era o Cláudio. Sim, o Cláudio, meu vizinho. Aquele ancião da casa da frente. Ele se abaixou ao meu lado, pressionou a ferida com as mãos e me olhou com firmeza. Eu não conseguia entender o que ele estava fazendo ali. E eu, quase sem voz, perguntei: "O que o senhor está fazendo aqui?" Mas minha fala saía fraca, como um sopro. Eu vi os lábios dele se mexendo, mas não escutava direito. A cabeça latejava, o corpo todo formigava. Mesmo assim, percebi que ele tinha o rádio na mão e parecia estar tentando se comunicar com alguém. Ele falava comigo o tempo todo, tentando me manter acordado. "Aguenta firme, Rodrigo. Já chamei ajuda. Aguenta só mais um pouco." Eu queria entender, queria perguntar mais, mas o som já se misturava com um zumbido pesado. Peguei o rádio das mãos dele com dificuldade e consegui dizer minha localização. A última coisa que lembro é o barulho distante de vozes, gente correndo, passos pesados no chão. Pouco tempo depois, quando o tiroteio já tinha diminuído, apareceram 2 companheiros meus. Cada um me segurou de um lado. Me levantaram meio às pressas. Eu me sentia flutuando, a visão indo e voltando. Enquanto eles me arrastavam, olhei para trás e vi o Cláudio vindo junto. Depois disso, tudo apagou. A próxima lembrança que tenho é a luz branca do hospital, o barulho das máquinas, o cheiro de remédios e a voz da minha tia chorando ao meu lado. Quando consegui abrir os olhos, vi o rosto dela inchado de tanto chorar. Ela segurava minha mão e repetia: "Graças a Deus você está vivo, meu filho. Você está vivo." Ela me abraçou, tremendo, e eu senti o calor das lágrimas dela caindo no meu rosto. Eu ainda estava confuso, tentando entender o que tinha acontecido. As memórias vinham cortadas, em pedaços, até que tudo começou a se juntar dentro da cabeça. Perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela me explicou que eu tinha sido ferido,
levado para o hospital e que tinham me encontrado a tempo. Disse que eu estava internado há alguns dias e que a cirurgia tinha sido complicada, mas que eu ia se recuperar. Quando consegui falar com mais clareza, a primeira coisa que perguntei foi: e o Cláudio? Cadê ele? Minha tia me olhou surpresa e disse que ainda não o tinha visto, que não sabia direito o que ele tinha feito para chegar até mim no meio daquela confusão. Eu então contei para ela sobre o sonho, o anjo, as palavras que eu tinha ouvido antes da operação. Ela ficou emocionada, segurou minha mão com força e disse: eu vou ligar para ele agora, Rodrigo. Ele precisa te ver. De noite, ele apareceu no hospital. Eu ainda estava fraco, deitado, com os aparelhos apitando ao lado da minha cabeça. Mas quando ele entrou no quarto, meus olhos se encheram de lágrimas. Cláudio sentou do meu lado, segurou minha mão com firmeza e me disse: Rodrigo, eu tenho que te contar o que aconteceu comigo. Ele me contou que tinha sonhado comigo. Disse que no sonho ele me via exatamente naquele beco onde eu me escondi, atrás da caçamba. Ele sabia o endereço, sabia o lugar. No sonho, tinha um anjo. Ele me via ferido, caído, sozinho, e perguntava ao anjo o que tinha acontecido. E o anjo respondeu: ele tentou salvar uma garotinha e se feriu. Está sem meios. Vá até ele. Cláudio acordou com aquele sonho fresco na memória. Disse que não pensou duas vezes. Pegou as roupas, orou e saiu escondido, sem dizer a ninguém. No caminho ele encontrou um rádio jogado na calçada. O mesmo rádio que ele me entregou e que eu usei para falar a minha localização. Disse que subiu o morro escondido e ninguém deixou ele passar, mas mesmo assim ele conseguiu. Parecia invisível. Era como se os policiais embaixo nem tivessem visto ele se esgueirando pelos carros, desviando dos olhos atentos. Subiu por vielas, passou por becos e quando viu, estava no lugar exato do sonho. E lá eu estava, ferido, do jeito que ele tinha sonhado. Quando ele me achou, ligou na hora para a ambulância. Ajoelhou do meu lado, me socorreu, tentou estancar o sangue e me deu forças até eu conseguir pegar o rádio e dizer onde eu estava. Quando ele terminou de falar, eu comecei a contar para ele do meu sonho, do túnel escuro, da seta dourada, do anjo me dizendo que eu ia sofrer, mas que Deus estava resolvendo os meus caminhos. E ali, meus irmãos, eu soube. Eu soube que não era sorte. Toda aquela história de sorte que eu usava para explicar minha vida não era sorte. Era Deus. Era Deus tomando conta de mim o tempo todo. Mesmo quando eu dizia que Ele não existia, mesmo quando eu dizia que Ele não se importava. Ele me livrou da morte tantas vezes e ainda mandou o ancião, o servo dele, para me tirar das mãos da morte quando ninguém mais sabia onde eu estava. Eu agradeci muito ao Cláudio. Chorei na frente dele. Um choro diferente, um choro de alma. Um choro de quem entende que foi salvo não só do tiro, mas de si mesmo. Depois de uma semana eu recebi alta. Voltei para minha casa, passei por algumas cirurgias e por conta da recuperação precisei ser afastado do trabalho por tempo indeterminado. Foi quando tomei uma decisão. Fui até a casa do Cláudio e perguntei se eu podia ir na comum com a família dele. Falei para ele: eu sinto que minha alma agora é de Deus. Eu sei que Ele sempre cuidou de mim, mesmo quando eu o desprezava. Ele sorriu, não disse muita coisa, mas seus olhos encheram d'água. A esposa dele também se emocionou. Os filhos se aproximaram e me abraçaram. E eu chorei ali, naquela sala. Chorei com a família toda e com a minha tia do lado. Disse para os filhos dele: o pai de vocês é um herói. Ele e Deus me salvaram. No domingo seguinte, me levaram na comum. Era culto oficial. Entrei naquele lugar com o coração apertado, ainda com as dores das cirurgias, mas determinado. Assim que o culto começou, tudo mudou. Todas as dores que eu sentia foram embora. Meu corpo ficou leve. Era como se um manto descesse sobre mim, como se mãos invisíveis me envolvessem. Meus irmãos, fui coberto por uma paz e uma felicidade que eu nunca senti na vida. Chorei muito durante todo o culto. E quando a palavra foi entregue, foi como se Deus estivesse falando comigo cara a cara. Eu entendi tudo. Entendi o que era o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia. Eu soube que aquele lugar era o meu lar. Ali era onde Deus queria que eu estivesse. Desde então, meus irmãos, eu nunca mais parei de congregar. Voltei várias vezes naquela comum, até que um dia Deus preparou que eu contasse o meu testemunho ali mesmo, diante dos irmãos que me acolheram com tanto carinho. Contei tudo o que aconteceu, desde o início até o dia que Deus mandou o servo dele me buscar naquele beco, ensanguentado,
no meio de uma operação. E foi uma bênção tão grande naquele culto que muitos irmãos choraram comigo, e eu chorei também, porque até hoje eu não consigo falar disso sem me emocionar. A minha recuperação foi surpreendente. Os médicos diziam que pelo local dos ferimentos eu poderia ter sequelas, mas Deus não deixou. Cada cirurgia foi um sucesso, não tive nenhuma complicação. Hoje em dia eu me movimento normalmente, corro, me exercito e estou voltando aos poucos para o meu ritmo, mas com outro coração. Eu, que era um ateu, me converti. Hoje sou um servo fiel de Deus. Levo o nome dele com honra, falo dele para quem quiser ouvir e oro todos os dias antes de sair de casa. E posso afirmar com toda certeza, a minha vida mudou muito para melhor depois que comecei a congregar. Meu financeiro melhorou, portas que pareciam fechadas se abriram. Minha saúde física e emocional se restaurou. Nunca mais fui aquele homem duro, frio, sozinho. Hoje eu sei que antes de sair para uma missão, não é a arma que me protege, é Deus. E até hoje, depois de tantas outras operações, eu sempre volto para casa em paz. Minha tia também se converteu, aquela mulher guerreira que me criou com tanto amor, que orou por mim em silêncio por tantos anos, se entregou para Deus junto comigo. Ela sempre senta na frente, de véu, firme nas orações. E agora, ela vive com uma alegria no rosto que eu nunca vi na vida. E meus irmãos, foi naquela mesma comum que eu conheci a minha esposa. Eu, que sempre fui um homem focado demais nos estudos, sempre distante das coisas do coração, nunca dei tempo para pensar em casar. A única mulher da minha vida era minha tia, quem foi minha segunda mãe. Mas Deus tinha preparado algo novo para mim. Na comum eu conheci a Brenda. Ela era mais nova do que eu. Mas quando eu a vi pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. A mulher mais linda que eu já vi na terra. Ela era bondosa, meiga, falava com doçura, tratava todo mundo com respeito. Eu via como ela amava as crianças, como ela ajudava as irmãs mais velhas, e aquilo tocou meu coração. Quando ela soube do meu testemunho, ela me parabenizou, disse que admirava muito minha atitude de ter salvado aquela garotinha no meio do tiroteio. Eu só respondi que era o meu trabalho, mas ali eu vi nos olhos dela que algo tinha nascido. Depois do culto, chamei ela para comer uma pizza. Ela aceitou com aquele sorriso tímido que ela tem, e foi ali que tudo começou. A gente se aproximou muito rápido. Era tudo tão leve, tão bonito, que parecia que a gente se conhecia há anos. E depois que foi nos dada a palavra, nos casamos numa cerimônia bem bonita, cheia da presença de Deus. Ainda sou vizinho do Cláudio, mas agora não sou mais aquele policial carrancudo, solitário e solteiro. Hoje eu sou marido, pai, servo de Deus e amigo. Sou mais feliz do que jamais fui na minha vida. Sou realizado. Minha casa agora é cheia de paz. Tenho uma filha linda, com os olhos da mãe, e mais um bebê que está por vir. Eu menosprezei Deus. O odiei por um tempo. Achei que ele não existia, mas ele existe sim, e ele olha por todos nós. Meus irmãos, depois de tudo isso que eu vivi, teve uma passagem da Bíblia que eu escutei no culto e que ficou marcada no meu coração. Está escrito em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E foi exatamente isso que Deus fez comigo. Ele deu ordem aos anjos a meu respeito. Mesmo quando eu dizia que ele não existia, mesmo quando eu achava que era só a sorte, Deus já estava preparando o meu livramento, já estava cuidando de mim, já tinha separado um servo dele, o Cláudio, para me buscar naquele beco, no meio do tiroteio. Eu sou a prova viva de que Deus existe sim, que Ele fala, livra, cuida e transforma a vida da gente. Hoje eu sou um novo homem. E se eu puder deixar uma palavra para você que está me ouvindo ou lendo esse testemunho, é essa. Não espera acontecer uma tragédia para reconhecer que Deus está aí do teu lado. Você que já escapou de acidente, de enfermidade, de tristeza profunda, você que já sentiu no coração que alguém lá em cima te livrou da morte, não foi sorte, foi Deus. E se hoje você sente que Ele está falando contigo, não endureça o coração, não deixa para amanhã. Ele está te chamando
assim como me chamou. Se essa história falou com você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo o que Deus já fez por você ou se quer que a gente ore por sua vida. E se inscreve no canal, porque toda semana tem testemunho assim para glorificar o nome do nosso Deus e fortalecer a fé dos irmãos. Deus abençoe todos vocês.